Bom dia, quase meio-dia, né? Bom dia, quase meio-dia. Como eu gostei de vir aqui nesse horário e agora eu também tive um horário livre, vamos aqui papear um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre esse processo da nossa vida, que muita gente fica na resistência e acaba não sendo produtivo, acaba não se expandindo, acaba não produzindo, né? Bom dia para você que está chegando. Aqui quem vos fala é Alessandra França, fundadora aqui do Auditório da Alma. Com muita alegria nesse momento. Vamos falar, né, um pouquinho desse processo da vida. A vida em si, ontem eu falei sobre as expressões, né? Vocês devem ter visto. Eu falei um pouco sobre as expressões da vida. Bom dia, Paty, tudo bem? Nós falamos um pouquinho sobre as expressões da vida, para você entender, né, por que essas expressões nunca vão acabar. Porque elas fazem parte do processo de avanço, do processo de evolução. Se tudo ficar sempre muito de boas, a gente não sai do canto, né? A gente começa a não sair, né, do lugar. Bom dia, Luciana. Bom dia, Alisson. Bom dia, Paty. Então, se a gente ficar o tempo inteiro, tudo tá sempre bonzinho, né? Mar de rosas, paz, a gente acaba não saindo do lugar. A gente tem que estar muito consciente de, como é que eu vou dizer assim, muito consciente de si mesmo, né? Estar muito presente em si mesmo para, mesmo diante de uma situação de calmaria, a gente não, a gente continuar, aliás, caminhando, né? O pessoal, tem até um ditado que o pessoal fala, né? O mar calmo não faz bons marinheiros, né? Vamos dizer assim que é mais ou menos essa a filosofia da vida humana aqui. Então, a gente não deve fugir dos processos da nossa vida. Não devemos fugir. Enquanto você foge do seu processo, mais distante da sua realização pessoal você fica. Esse é o ponto. Nós estamos aqui para encarar a vida, para encarar os desafios, mas a gente tem duas opções. Ou a gente encara consciente do processo, ou a gente encara inconsciente do processo. Quando a gente está inconsciente do processo, a gente vive aquela situação, a gente sofre, né? Com aquela situação que eu falei ontem. A gente sofre com essas pressões, a gente fica meio perdido. Onde que tá, né? Alguém anotou a placa do caminhão que me atropelou e eu não vi, né? Você fica nessa situação. Por quê? Porque você não está consciente do que está acontecendo. Você não está consciente por onde a tua energia está escapando. Você não está consciente que você está focando no lugar errado. Você não está consciente das melhorias que você precisa fazer em você. Você não está aceitando, né? Aceitando, de fato, os seus desafios pessoais. Você está lutando contra o processo da vida. E aí, quando você está inconsciente, você realmente sofre. Você realmente sofre com aquele processo e você, é como se você tivesse enterrado mesmo na lama, sabe? Você fica ali enterrado. Quando você passa para o nível de consciência do processo, você sabe que vai exigir desafio, você sabe que vai exigir de você talvez um pouco mais de dedicação, acordar cedo. Vamos supor que você queira empreender em alguma coisa, né? Todo mundo tem aquela ideia de que o empreendedor não faz nada. Muito pelo contrário, o empreendedor é o que faz tudo. É o primeiro a chegar, o último a sair, é o que mete a mão na massa, é o que vai aprender os processos, é o que vai quebrar a cara, é o que vai se decepcionar, é o que vai levantar de novo, é o que não vai desistir, é o que não pode desistir. Alguns desistem porque não estão conscientes do processo, se desencantam durante o processo. E é aí onde nós precisamos dar aquele clique, acordar para a vida. Porque a gente fica meio que, parece que a gente é um monte de criancinha, né? Querendo que alguém venha e nos salve de alguma coisa, né? Na verdade, é você, quanto mais você toma posse da sua consciência, quanto mais você expande a sua percepção, aumenta a sua consciência, mais fácil o processo se torna. Quando eu falo mais fácil o processo não tem desafio que derrube você, porque você vai seguir em frente, está claro a sua meta, o seu objetivo. Você sabe que para chegar lá, o caminho, o território é minado, pode ter surpresas agradáveis e desagradáveis. Você está ciente disso. Só que você entra no processo preparado. Olha que diferença. Então você sabe que vai passar por aquilo e você caminha confiante, né? Você fica meio que blindado. Então, o que é melhor de fato?
Não é melhor você olhar agora qual é o processo que você está passando? Qual é o processo? E o processo, gente, tem um detalhe. Não adianta você só saber do processo mentalmente, sabe? Aquela coisa abstrata, bem abstrata. Ah, eu acho que eu vou passar por isso, eu vou passar por aquilo. O processo da vida, ele empurra você para a prática. Tem que entrar em ação. Você pode ter lido todos os livros de filosofia, física quântica, do que você quiser. Você pode saber tudo na teoria, mas se na prática você não teve uma experiência, você não sabe nada. Você não sabe nada. E você vai sofrer as consequências do processo, porque você não está consciente do processo. O processo empurra você para a vida prática. O processo empurra você para sentir na pele, doer na carne, porque é isso que faz você forte. Não adianta, gente. Não adianta. Né? Eu me lembro quando eu fazia canoa havaiana, e eu me lembro do professor, né, que ele sempre tentava, porque a gente estava no começo, obviamente, então ele levava a gente para os mares assim mais calminhos, sem tanta correnteza, tranquilo, né, águas calmas, beleza. Mas eu sempre tinha uma vontade muito grande de ir por mar aberto, porque eu sei que as ondas são mais altas e que a gente tem que ter um preparo melhor, e eu falava, é lá que eu vou aprender o que é canoa havaiana. E aí, um belo dia, a gente foi, e o mar estava desse jeito, né, bem alto. E foi assim, fantástico, gente, que experiência, porque tudo que a gente veio treinando em águas calmas, no fundo, ele muito experiente, obviamente, né, competidor, professor, mas ali a gente viu que é muito diferente da teoria, da prática, é muito diferente. Então, quando a gente ia para a prática, todos os membros ali da canoa, né, todos os participantes ali da canoa, tinham que estar atentos a tudo e a todos, porque cada um tem a sua função e a condição do mar, com muito vento, com correnteza, com onda alta, todo mundo tinha que dar o máximo de si. A gente sentia na pele mesmo. O medo vem, todo o processo da vida a gente tem muito medo. A gente tem medo. A mudança exige de você coragem. Você vai sair do lugar conhecido, sendo bom ou ruim, e você vai para o lugar, né, desconhecido, que você não sabe se vai ser bom ou ruim. Então, isso dá muito medo, né? Então, o que acontece? A gente tem que saber exatamente a hora certa de segurar, né? A gente fala segurar a ama para que a canoa não vire. A gente tinha que saber a hora certa, né? Todo mundo manter a sincronização das remadas. Então, gente, isso é aceitar o processo. O mar estava alto, havia esse movimento forte, todo mundo ali assustado, todo mundo com medo, obviamente, né? Porém, a gente não desistiu. E chegamos aonde a gente queria, né? Que era uma ilha bem próxima. Depois teve o retorno. No retorno já foi tranquilo, mesmo com as ondas, a gente conseguiu romper, né? O medo, aquele primeiro momento, né, do novo, né? Então, a vida é assim, gente. Se a gente não aceita o processo, se nós não aceitamos, não temos, quer dizer, quando a gente não tem consciência do processo, a gente não o aceita. Quando a gente toma consciência, né, da sua vida, do que você quer, do seu objetivo, você tem a motivação, seu ambiente mental é favorável, seus sentimentos, né, estão em sincronia ali, é o que você quer, sua motivação é forte o suficiente para você entrar em ação, você está ciente de que você vai passar por esse processo, quando você está consciente, tudo flui, tudo fica mais fácil. Agora, quando você não tem consciência, você entra em pânico com o processo. E sabe qual é a chance de você chegar no seu objetivo? Nenhuma. Você não vai ter chance de chegar no seu objetivo. Entenda isso, né? Você não vai ter chance de chegar no seu objetivo. Sabe por quê? Porque você vai sucumbir. Porque o esforço que vai exigir de você é muito grande. Você vai lutar, fazer aquele esforço enorme. Se você conseguir alcançar o seu objetivo, você não vai ter prazer nele, você vai estar totalmente desmotivado. Você fala, nossa, mas foi para me sentir dessa forma que eu passei todas essas, sabe? Eu lutei tanto assim, que eu fiz tudo isso, eu passei por tanta coisa. Então a gente precisa, né? É isso aí, Valéria, é isso mesmo. Quando não aceita, não se tem consciência, a experiência se repete até você aprender a lição. Exatamente, são ciclos, né? Então, para eu sair do ciclo, eu tenho que ter consciência dele. Eu preciso tomar consciência desse ciclo. Exatamente. Então, não é muito melhor você investir em você e entender em que parte do seu processo você está?
É muito mais fácil. É muito mais simples você fazer isso. Não é que você vai diminuir a intensidade do processo na sua vida. Não, você não vai diminuir. Mas o fato de você estar consciente te deixa mais preparado. É como se fosse assim, né? Chega uma pessoa para você e fala assim, vamos subir aquela montanha, vamos escalar ali uma montanha. Ah, é tranquilinha a trilha, vai sem problema nenhum, né? Vai embora, é tranquilo. Aí você vai, quando chega lá, tem pedreira para você escalar, tem lugar que você precisaria de alguns equipamentos para poder ter firmeza para subir, tudo fica mais difícil, você escorrega, se machuca, cai. Agora, se você sabe que aquela trilha vai exigir de você determinados equipamentos, você tem consciência do caminho, você tem consciência do processo, que é melhor você estar preparado, o que você vai levar? Você vai levar todos os equipamentos necessários, mesmo aqueles que talvez você não precise, mas que por alguma razão pode precisar, você fica preparado. Então dificilmente você vai passar por algum problema, né, desnecessário. Você vai fazer a sua escalada com os equipamentos, usando tudo que precisa para chegar no topo. É isso, gente. É simples. Não adianta você querer, vamos dizer assim, eu posso alterar esse processo, eu posso fazer isso. Só a consciência pode fazer isso. Na verdade, você não altera o processo. Você lida com ele de uma forma diferente, tá? Você vai lidar com esse processo de forma diferente, né? Então, presta bastante atenção. Qual é o processo que você está passando agora? Entenda o seu processo. Seu processo está exigindo de você o quê? Está exigindo atenção? Está exigindo equilíbrio emocional? Está exigindo perdão? Está exigindo reconciliação? Está exigindo uma mudança radical? Sabe aquelas mudanças de 360? Né? Aqui já deu, aqui eu já fiz tudo que eu podia, estou vendo que no meu coração está pedindo para eu fazer tal coisa. Então eu vou mudar de carreira, eu vou mudar de caminho, eu vou mudar de estratégia de vida, vou seguir aqui. Eu vou fazer exatamente o que eu estou sentindo, eu vou ser eu mesmo. E aí você vai viver sua vida sendo você mesmo. Você já parou para refletir em que processo você está nesse momento? Qual é o seu processo neste momento? Esse processo está empurrando você, porque, entenda, o processo são esses altos e baixos, né? Os momentos de desafio, de superação, alguns momentos que a gente vai lá embaixo mesmo, né? E a gente precisa, assim, reavaliar coisas. Então, você está vivendo esse processo, todo mundo está vivendo algum processo. Nesse momento você está sofrendo, está sentindo pressão, sabe, por alguma coisa. Nesse ponto é onde você precisa virar uma chavinha. Esse é o ponto onde você vai precisar virar essa chave. E para onde que essa pressão está apontando? Você precisa fazer uma reavaliação interior, você está precisando ajudar alguém, você está precisando buscar realmente a sua independência, parar de ficar criticando e culpando os outros. Né? Você precisa parar de ficar criticando, discutindo, colocando a culpa nas pessoas. Será que você precisa um momento de recolhimento para fazer a sua reavaliação pessoal? Será que você precisa rever as suas emoções, rever os seus sentimentos, as suas percepções da vida? O que você tem lutado em fazer? Essa é a questão. Porque quando você não tem essa consciência, não está atento ao seu processo, é como se você estivesse numa corredeira, né? Loucura, né? Aquilo, você vai para um lado, vai para o outro, atirado por uma pedra para outra e você não tem onde se agarrar, então você está sendo levado naquele processo, né? Deixa a vida me levar, e não é por aí, né? Então eu queria compartilhar essa palavra aqui com você, né? Essa percepção, para deixar você com essa reflexão, né? Em que processo você está? Se você nesse momento quer mudança, se você nesse momento quer entender em que ponto do seu processo você está, uma dica, como eu falei ontem, é a história do Reprograme-se, né? O grupo de reprogramação, que é o Reprograme-se 2019. Eu tenho certeza que esse trabalho vai trazer para você grandes insights, vai fazer você se colocar exatamente no ponto onde você está e naquilo que você precisa mudar, de fato. Você vai cirurgicamente aonde precisa de transformação.
E aí é um conhecimento, gente, que você não vai perder nunca mais na sua vida. Você vai aplicar isso para o resto da sua vida. Quanto vale isso? Vale muito, né? Para quem está passando pelo processo, né? E tem ali a visão, né, do caminho, consegue se blindar, se preparar, receber ferramentas para continuar a jornada, isso faz toda a diferença. Eu faço isso comigo sempre. Isso faz toda a diferença na minha vida, faz diferença na vida das pessoas que conectam comigo, né? A gente está vendo aqui, ó, gratidão, Solange. Desde que conheci seu trabalho, aprendi muito, você faz parte de um divisor de águas. Nossa, quanta honra, gratidão, viu? Porque eu realmente tenho esse desejo de ver as pessoas não só passando pelo processo de autotransformação e dando continuidade a isso, independente de estarem conectadas comigo ou com outro profissional, não importa. Porque é você, no final das contas, é você que é responsável. Você pode ter, assim, inúmeras ferramentas à sua disposição. Aqui em casa, eu vou fazer uma reforma no meu escritório, né? Muito em breve eu vou mostrar os livros que eu tenho. São muitos livros. Eu sempre li muitos livros. Eu sempre estudei muitos autores. Eu sou apaixonada pela metafísica. Para mim é o que há, assim, em termos de entendimento, né? Realmente traz consciência plena do processo. Mas você observa, né? Esses meses, os 2 últimos meses, eu comecei a reler alguns livros que já tinham mais de 10 anos que eu não estava lendo, né? Que eu já tinha lido. Então eu falei assim, vou fazer uma releitura. É impressionante a transformação de percepção que a gente adquire com o tempo, que quando você vai ler o livro, você diz assim, nossa, eu li esse livro, na época eu me lembro de ter lido ele 2 vezes, porque realmente era um livro mais complexo. Hoje, eu relendo o livro, é como se ele fosse um livro novo, porque a percepção mudou completamente. A ampliação do entendimento, ela é mais profunda, é amplo e profundo. Então, o nível de transformação disso é muito maior. E é muito interessante que eu gosto muito de ouvir audiobook também. Eu não sei se vocês têm esse costume. Gente, a gente é muito auditivo, a gente aprende muito, né, pelo ouvir. Então, eu escolho alguns autores que têm e-books no YouTube mesmo. A gente coloca lá e fica ouvindo. E eu me lembro, tem um áudio que eu gosto muito, um audiobook, né? Então, sempre que eu posso, eu pego trechos desse áudio e tô ouvindo, né? Eu baixei e tal e fico ouvindo. E foi impressionante. Essa semana eu tava, madrugada, eu tinha perdido o sono, aí fiz meditação. Eu falei, vou ouvir o audiobook. Vou ler, né? Li um pouquinho e fui ouvir o audiobook. E aí, do nada, sabe quando uma frase fez um sentido tão fantástico, que é como se a minha percepção tivesse, assim, passado por uma próxima etapa. Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você precisa, aprender isso, entender que o seu processo de desenvolvimento não acaba, ele é infinito. Cada vez que você passa para um nível, você vai ter desafios nesse novo nível, você vai vencer esses desafios para passar para o próximo nível, e assim é a vida. Esse é o seu processo, né? Alisson, deixa eu explicar para você, né? Como lidar com nossos impulsos na hora da ação. Isso é questão emocional. Você precisa trabalhar a sua emoção. O autoconhecimento exige de você esse autocontrole. Esse autocontrole não é você represar sentimentos, é você aceitá-los e saber lidar com eles. Não é uma luta, uma guerra, entende? Porque o controle, ele gera uma contenção, né? Então, é igual uma represa, você contém, né, ali, de repente, aquele volume do sentimento, ele cresce, né? Ele cresce e aí joga fora, né? Aquilo estoura, né? Aquela represa ali estoura, e é quando você perde o controle da situação. Então, quando a gente está falando de emoções, autoconhecimento e o processo é lidar com os sentimentos nesse sentido, tá? É lidar com os sentimentos nesse sentido. Precisa lidar com os sentimentos. Se você não olhar para os seus sentimentos, aprender a olhar os sentimentos, o que a sua raiva quer dizer para você? O que a sua ansiedade está mostrando? Porque esses sentimentos negativos, eles apontam, são como placas apontando para um lugar onde você precisa encarar, algo que você precisa transformar. E enquanto a gente resiste, a gente evita esse processo. Aí essa densidade energética que é criada por esses sentimentos, por essa resistência que é criada ali, ela vai atraindo situações semelhantes até você parar de resistir ao processo
e olhar o que ele está querendo dizer para você, né? E olhar para o que aquele sentimento está mostrando como caminho. Então, sentimento é só sentimento. A gente tem escolha sobre eles. Mas esse ponto de trabalho, né, vamos dizer assim, você realmente precisa estar aprendendo. A reprogramação quântica emocional é um processo que lhe ajuda nesse sentido, né? Quem faz, quem passa por ele, entende, para de brigar com sentimentos. Então, é uma dica para você, tá bem? Então, era isso que eu queria aqui conversar, né? Falar, trocar essa ideia aqui um pouquinho antes do almoço para vocês. Pensem nisso, no seu processo, onde você está no seu processo, o que você quer mudar, o que você já tentou sozinho e não conseguiu. Está na hora de buscar ajuda? Estamos aqui, né? Estamos aqui. Está na hora de fazer o trabalho, não quer fazer individual, não pode? Faça em grupo, porque aí você vai receber as ferramentas e você vai se auto-aplicar. O que você vai precisar um pouco é de disciplina para lidar com isso. Mas é aquela história. Eu sempre falo assim, né? Eu sempre digo que eu, às vezes, não sou uma pessoa muito disciplinada com as coisas. Não sou. Eu amo muito, eu gosto de viver pela inspiração. Eu não sou muito disciplinada. Mas quando eu tenho uma motivação, essa disciplina vem. Se eu estou fazendo agora um exercício pessoal, ele leva aí, vai precisar de 60 dias de prática. Então, eu já preparei meu caderno todo aqui com a prática. Eu tenho uma motivação interior, né, muito forte, isso conecta muito com o valor pessoal meu, muito forte. E por eu fazer isso, né, por ele se conectar com o valor meu, a minha motivação é muito forte. Todos os dias eu estou conseguindo fazer essa prática, fazer esse trabalho. E isso para mim está sendo maravilhoso. Então, eu não sou disciplinada, mas vamos lá, qual é a motivação que você tem? Se você fizer o que você precisa fazer durante esse longo período de tempo, qual é a motivação, né? O que você vai ganhar com isso? A motivação é forte, então você consegue. Então eu falo, se a sua motivação é forte, você transforma qualquer coisa, você faz qualquer coisa. Então não tem impossibilidade, você só precisa estar consciente. E a consciência é o tudo da história. A consciência é a chave. Se você não trabalha as suas percepções para expandir e se alinhar à consciência do todo, aí você vai sofrer nos processos, você vai sucumbir aos processos e eles vão continuar se repetindo em ciclos até a hora que você desperta. Então, eu vou deixar você com essa reflexão, né? Lembrando que as inscrições do Reprograme-se 2019 estão abertas até sexta, ou até segunda eu ainda recebo, porque tem algumas pessoas que só vão poder na segunda, tá tudo bem. Então, se você quiser, vem participar, se inscreve, o preço é acessível e não se deixe para depois. A hora de mudança é você que sabe, a hora que você realmente está pronto para essa mudança. Se você estiver pronto, é só entrar em contato, manda uma mensagem, eu te mando as informações e a gente se encontra aí na próxima terça-feira, dia 18. Vai ser fantástico esse início de trabalho, tá bem? Gratidão a todos. Se fizer sentido, compartilhe essa live aí com as pessoas, porque eu tenho certeza que tem muita gente sofrendo, chorando com processos, né? Os processos da vida. Pessoas que lutam, né, com esses processos e não avançam, elas resistem, ficam paralisadas. E aí fica paralisada na pior parte, né? Fica paralisada na pior parte. Não é para você ficar parado. Você não veio aqui para ficar paralisado. Você veio aqui para crescer. E crescimento, às vezes, exige dor, né? Exige esse sofrimento. Sair do ponto, né, onde está para passar para o próximo ponto, às vezes dói um pouquinho. Vai exigir aí uma ação. Mas se a sua motivação for forte, você consegue. E se você não se sentir tão sozinho, você também consegue. Vamos lá? Então a gente se vê. Vamos ver se amanhã de manhã eu também consigo vir aqui fazer uma live com vocês nesse mesmo horário, tá bom? Gratidão e a gente se encontra. Tchau, tchau.